Bom, pessoal, bom dia a todos e obrigado a todos aí pela presença nessa manhã. Eu sou o Fábio Simabukuro Cruz, eu sou Head de Risco Social, Ambiental e Climático aqui na XP, e hoje agora a gente está começando o primeiro painel do nosso terceiro XP Insurance Forum. Na agenda de hoje, que é uma agenda super tempestiva e atual, o tema que a gente vai discutir, a gente vai conversar um pouco aí sobre os aspectos ESG para seguradoras e a nova circular de sustentabilidade da SUSEP. E para a gente tratar esse tema cada vez mais relevante aqui no setor como um todo, a gente convidou hoje três super especialistas aí para discutir com a gente sobre esse tema para esse primeiro painel. E aí eu queria apresentar esses três especialistas que vão ter esse papo super rico com a gente nessa manhã. Nossa primeira convidada aqui, para nos dar uma visão mais regulatória e setorial sobre o assunto, é a Luciana Dallagnol. Ela é superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade da Confederação Nacional de Seguradoras, a CNSEG. Ela atua no mercado de seguros e resseguros aí há mais de 15 anos. Foi também analista de regulação do IRB Brasil e especialista sênior em regulação de seguros da CNSEG. Bom dia, Luciana, e obrigado aí, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer e uma honra dividir a tela aqui com você hoje. Para nos trazer também uma visão de uma seguradora um pouco mais global e engajada no tema há bastante tempo, a nossa segunda convidada é a Fátima Lima. Ela é diretora de sustentabilidade da Mafre Brasil e também preside a Comissão de Integração ASG da CNSEG. Além disso, ela é membro do board do PSI desde 2015, atua na Mafre há mais de 30 anos e há 15 anos, especificamente com o tema de sustentabilidade ESG. Seja muito bem-vinda também, Fátima. Um prazer estar dividindo aqui o papo hoje contigo. E por fim, a gente convidou também o Amâncio Paladino. O Amâncio, ele é sócio e diretor de produtos da XP Seguros desde 2018. Ele atua no mercado de seguros e de investimentos há mais de 20 anos. É também conselheiro de certificação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital, a Ambima, e é vice-presidente da Comissão de Produtos da Federação Nacional de Previdência e Vida, a FENAPREV. Amâncio, obrigado também pelo momento, pelo tempo. Super prazer de dividir a tela contigo hoje. E aí, a ideia do painel aqui, a gente tentar ter um painel bastante dinâmico, direcionando aí perguntas alternadas para cada um dos palestrantes, e os convidados que estão acompanhando o painel podem enviar perguntas aí durante o papo via chat, que a gente tenta responder todas as perguntas no final. Não tendo tempo de responder todas as perguntas, eu prometo que converso aqui com cada um dos nossos especialistas para a gente tentar dividir com eles as perguntas e devolver para vocês. Bom, vamos lá então. Eu queria abrir aqui o painel já com uma primeira pergunta, começando com a Luciana, para ela falar um pouco a visão dela aí na CNSEG, como ela tem uma visão um pouco mais setorial. Luciana, em 2012, a CNSEG aderiu aí os princípios de sustentabilidade em seguros da ONU, né, o PSI. E aí, nesse mesmo ano, teve a criação ali da Comissão de Integração ASG da entidade para promover as questões de sustentabilidade do setor de seguros. E desde 2015, a CNSEG publica aí os relatórios de sustentabilidade do setor de seguros. Você pode nos contar um pouco como que foi essa jornada de sustentabilidade da CNSEG até aqui? E, na sua opinião, né, a criação dessa comissão de integração lá em 2012, né, que ela está vigente e ativa até hoje, ela impulsionou a temática não somente aí para as empresas integrantes aí da CNSEG, mas também na agenda dos órgãos reguladores? Conta aí um pouco para a gente a tua visão dessa trajetória aí da CNSEG, por favor, Luciana. Fábio, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a você, a todos aí que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eh, vamos tentar esquentar aqui as nossas discussões. Esse tema, essa pauta de sustentabilidade, ela tem um respaldo institucional permanente na CNSEG. A Fátima vem acompanhando aí desde os princípios aí de todas as iniciativas que a Confederação traz nessa agenda.
o impacto de questões ESG sobre as principais variáveis econômico-financeiras, inclusive, né, sobre a imagem reputacional das empresas, levou o assunto para o centro do debate na CNSEG. Antes mesmo da criação da comissão em 2012, já havia um grupo de trabalho de sustentabilidade na CNSEG, e como você mesmo falou, né, o compromisso firmado com os PSI elevou a categoria desse fórum de grupo de trabalho para a comissão temática, que acaba englobando aí executivos de todo o setor de seguros nessa agenda. A Comissão de Integração ESG, bem como a atuação da CNSEG, com certeza tem uma parcela de responsabilidade bastante considerável para o amadurecimento de como as empresas tratam o tema hoje em dia. A SUSEP, que é o nosso regulador setorial, também foi e é, na verdade, um grande aliado do setor, tá? Para esse e para outros temas também que nós conduzimos aqui pela CNSEG. Ao longo desses anos, aí, a gente estabeleceu uma agenda colaborativa através da realização de palestras, estudos, seminários, workshops, treinamentos, webinários, tudo voltados para o setor, né? Então, assim, sem dúvida, o engajamento setorial ajudou a construir bases para que o tema ganhasse mais substância, mais concretude aí na realidade das empresas. A gente acompanha de perto essa evolução, quando o tema deixou de ser tratado como uma agenda paralela, né, e passou a fazer parte dos negócios das companhias de maneira mais integrada, robusteceu essa agenda de sustentabilidade. Você comentou um pouco antes sobre os relatórios, né, o relatório de sustentabilidade. Essa, sem dúvida, é a publicação feita aqui pela CNSEG anualmente, e que é a principal entrega da Comissão de Integração ESG, da própria Confederação, a sociedade de uma forma geral, até para mostrar um pouco, né, o que as empresas estão integrando aí de questões ESG nos modelos de negócios, como estão lidando com os riscos, né, de que maneira estão materializando as oportunidades que o tema proporciona, né. Assim, esse relatório ele traz informações consolidadas, organizadas em indicadores setoriais, todas as versões são publicadas no site da Confederação, e por meio até do acompanhamento anual desses indicadores, é possível ter noção do panorama do setor, né? Identificar alguns gargalos, os pontos de atenção e até os pontos fortes, né? Porque, como você, assim, todos sabem, né? E é o objetivo aqui do nosso bate-papo, a SUSEP publicou recentemente a circular SUSEP 666, então até então não havia um escopo regulatório que demandasse ações por parte das seguradoras, mas por outro lado, a gente já vê aqui que muito foi feito durante esses anos, mesmo sem um escopo regulatório, né? Então, assim, em breve, nos próximos dias, a gente vai lançar um novo relatório de sustentabilidade do setor, trazendo os números de 2021, mas dividindo alguns pontos interessantes aqui com vocês, né? De 2016 para cá, quando a gente fala de inclusão de questões ESG na estratégia de negócios da companhia, em 2016, 77% das seguradoras que participaram do relatório levavam em consideração a inclusão de questões ESG na estratégia. Hoje em dia, esse percentual aumentou para quase 87%, né? Um outro ponto bastante interessante, em 2016, apenas 29% das empresas incluíam aspectos ESG em seus processos de subscrição de riscos, por exemplo. Hoje em dia, esse percentual foi elevado para 59%, né? Foi um aumento assim, considerável. Quando a gente fala de inclusão de questões ESG na política de investimentos, esse percentual aumentou de 29% para quase 57% ao longo desses anos. E, por fim, mas não esgotando todos os indicadores que a gente traz, quando a gente fala sobre a consideração específica de mudanças climáticas no desenvolvimento de produtos e serviços por parte das seguradoras, esse percentual aumentou de 23,7% para quase 58%. E veja, a gente está falando de avanços, né, nessa agenda, sem haver, de fato, uma regulação que prescrevesse qualquer tipo de atividade por parte das seguradoras, né? Um movimento totalmente voluntário.
Além do compromisso com o PSI, que você comentou em 2012, outros 3 compromissos assumidos pela CNSEG ao longo dos anos foram marcantes, né, para impulsionar o tema. O primeiro deles foi em 2009, que foi o Protocolo Verde, ou Protocolo de Intenções, que acabou inaugurando aí diretrizes para o fomento de políticas socioambientais. O segundo foi o Manifesto Paris pela Ação, que reforçou o apoio setorial aos compromissos assumidos pelos governos no Acordo de Paris, para a redução das emissões de gases de efeito estufa, e, por fim, a Declaração do Rio, sobre transparência dos riscos climáticos, né, que também foi endossado pela SUSEP e que formalizou a intenção do mercado segurador brasileiro em aderir a um debate sobre o impacto das mudanças climáticas que hoje tanto se fala, né? Sobre isso, acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais para frente. Então, assim, veja que as empresas do setor de seguros não começaram a debater o tema agora. Obviamente que o tema ele ganhou um volume mais acentuado e mais acelerado nos últimos 2 anos. O setor de seguros aqui no Brasil vem debatendo, incorporando questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável nas suas tomadas de decisão e na sua cultura organizacional há bastante tempo, né? Obviamente, a gente tem empresas, né, as nossas associadas, com nível de maturidade em timings diferentes, e por isso que eu reforço aqui o papel institucional da CNSEG de trazer esse assunto aqui para discussão, justamente para nivelar o conhecimento nesse tema que é tão relevante. Muito legal, Luciana. Da sua fala aí, eu destaco aí fica nítido, né, o papel super importante aí da CNSEG para levar esse tema para todas as empresas aí que são associadas à CNSEG, porque, como você falou, né, desde 2012 vocês aderiram ali o PSI, e de 2012 para cá não tinha uma regulação, não tinha uma agenda regulatória ainda, mas desde desse período a CNSEG aí foi super importante para fomentar o assunto dentro do setor, e eu acho que foi uma participação muito importante aí para as empresas como um todo. Eu entendo que as empresas hoje, elas devem estar muito mais preparadas aí para cumprimento e aplicação aí da regulação, porque desde 2012 aí tem acompanhado o setor aí com as discussões de sustentabilidade e ESG. Muito legal a tua fala aí, ressaltando a importância aí da CNSEG. Eu queria passar agora a bola para a Fátima e conhecer aí com ela também um pouco dessa jornada de sustentabilidade aí da Mapfre, né? Então a gente sabe que a Mapfre ali, ela possui um forte compromisso com o desenvolvimento sustentável, né? Isso daí se reflete em várias adesões voluntárias às principais iniciativas internacionais e locais aí que a Mapfre aderiu ao longo do tempo aí, né? Onde a gente consegue citar aí Pacto Global da ONU, CDP, PSI, TCFD, além de outros diversos compromissos aí que a Mapfre acabou aderindo nos últimos anos. E aí, além dessas iniciativas voluntárias, né, a gente consegue ver que a Mapfre lançou, né, um plano de sustentabilidade de 2022 até 2024, né, focando nos principais desafios globais aí da atualidade. E eu vi que a Mapfre dividiu aí esses compromissos em 4 pilares, né, o pilar ambiental, social, de governança e um último pilar de negócios. E aí, nesse último pilar, a Mapfre, ela tem integrado, né, a sustentabilidade na estratégia da empresa, e pelos dados ali divulgados, 90% da carteira da Mapfre de investimentos hoje é qualificada com critérios ESG. E aí, Fátima, você poderia nos compartilhar com a gente, por favor, como a Mapfre trilhou aí essa jornada, antes mesmo desse assunto se tornar regulatório no setor, e na tua visão aí, quais são os principais impactos positivos e desafios nessa integração do tema ESG na agenda da Mapfre? Bom dia a todos. Fábio, obrigada, XP, pelo convite. Espero poder contribuir um pouco, não só com a minha experiência, mas também
as boas práticas aqui da empresa e tudo que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo, né? Também com a CNSEG, né? Com as outras empresas de seguro. Então, assim, a jornada de sustentabilidade, Fábio, como o próprio nome já diz, é uma caminhada importante aí que as empresas devem adotar, né? Para que a gente possa garantir aí a perenidade dos nossos negócios. A gente vive num mundo de plena transformação socioambiental, todo mundo está vendo, né? Dia a dia, e a integração dessas questões socioambientais e corporativas nos negócios é um dos mais importantes, na minha visão, dos mais importantes desafios globais aí para empresas, governos, a sociedade como um todo, né? Enfim, as mudanças climáticas elas já afetam mercados, né, economias importantes, a transição para uma descarbonização, né, para uma economia de baixo carbono já está fazendo com que novos mercados surjam, outros desapareçam, né, e as empresas elas precisam estar preparadas para esse grande desafio, para esses novos riscos, que, por sua vez, também geram grandes oportunidades de negócio, né? Então, esse olhar estratégico, a partir de um contexto mais amplo, que envolve não apenas o desempenho econômico-financeiro das empresas, mas considera também esses aspectos tão relevantes e importantes como os ambientais, os climáticos, sociais, reputacionais, né? Ele tem ganhado cada vez mais força no ambiente corporativo de uma forma geral. É uma agenda presente, né, nas empresas e principalmente nos conselhos de administração. Mas não é uma jornada fácil, tá? Aí já respondendo um pouco também a sua pergunta. A gente tem que trilhar um caminho, né? Tem que introduzir essa cultura dentro da empresa, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pressupõe que pessoas, né, e organizações saiam um pouco da sua zona de conforto, né, e pensem além daquilo que estão habitualmente acostumados a entregar, né? Inovação e sustentabilidade caminham muito juntos, né? Então, há muitos anos a MAPFRE iniciou esse processo e com muita persistência, né? A gente tem trabalhado para a construção de uma nova mentalidade entre as pessoas da empresa, né? Reforçando também a importância dessa integração ESG na forma como a gente faz e traduz os nossos negócios, né? A sustentabilidade, ela está na estratégia da empresa, né? Porque as questões ESG, elas têm que estar permeando toda a estratégia de uma empresa, né? Tem que vir também do topo, porque senão isso não funciona muito bem, né? Então, tem que estar integrada, né, nos modelos de negócio e na estratégia da empresa. Então, antes mesmo de oficializar a nossa adesão também aos princípios para a sustentabilidade em seguros, o PSI, né, como a Luciana falou, que é um órgão, né, da UNEPFI que trata dos impactos socioambientais no mundo financeiro e de seguros. A MAPFRE, ela já possui aí diversas iniciativas relacionadas à gestão de sustentabilidade. Nós temos aqui uma governança própria de sustentabilidade também dentro da MAPFRE, né? Nós temos um comitê de sustentabilidade, né, com reporte também direto ao nosso comitê de direção e conselho de administração, tá? Só para poder também contribuir aí com essa informação para quem está assistindo. E quando a pandemia tomou conta aí do mundo, né, Fábio, no início aí de 2019, a MAPFRE ela já havia iniciado um processo de identificação do que realmente era material, né, para a gente, nos pilares aí ambiental, social e de governança, e com ações focadas aí, principalmente nos grandes desafios globais, como eu comentei, enfrentados aí no período, como as questões climáticas, a economia circular, né, a inclusão e o talento, a educação financeira e de seguros, né, que a XP faz muito bem, a economia do envelhecimento e principalmente a Agenda 2030 da ONU. Então, esse posicionamento, ele é materializado por meio de um plano de sustentabilidade, um plano estratégico de sustentabilidade que envolveu toda a alta governança da empresa, tá? E que define
os principais desafios, né, para a empresa em nível global, e reafirma também o nosso compromisso com a busca de uma empresa rentável, mas com impacto socioambiental, né? As metas desse plano são atualizadas a cada triênio, norteando todas as ações aí, projetos e políticas corporativas com as quais a empresa ela se envolve, né, ao longo desse período, e contribuindo, obviamente, aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Obrigado, viu, Fátima, pela aula aí sobre essa jornada aí de sustentabilidade da MAPFRE. O que eu concordo bastante com a tua fala aí em relação a essa jornada, eu acho que é muito importante, como você bem colocou aí, a alta administração está sempre comprada com o tema, né, para ele permear o tema na empresa como um todo e principalmente aí numa visão de negócios aí da instituição. Trazendo um pouco aqui agora para o ambiente da XP, eu queria puxar o Amâncio aí para o papo e fazer uma pergunta aí específica aí para você, Amâncio. Olhando aqui para a XP, né, a gente sabe que a XP iniciou a jornada ESG formalmente aí um pouco mais recente, né, em 2020. No entanto, né, nesses 2 anos aí que a empresa formalizou aí a sua jornada em relação ao tema ESG, a XP já assumiu diversos compromissos aí relacionados ao tema e vem se posicionando constantemente no mercado aí sobre o tema de ESG e sustentabilidade. Então a gente pode falar aí que nesses 2 anos a empresa se tornou signatária aí do Pacto Global da ONU, o PRI, CDP, ONU Mulheres, né, a Rede Empresarial de Inclusão Social, Pacto de Promoção da Igualdade Racial, e agora, né, mais recente, em 2022, a empresa acabou de aderir o PIQF, né. E aí, no ano de 2021, a empresa também divulgou, através ali dos seus relatórios de sustentabilidade, né, 8,8 bi de AUC ESG na plataforma da XP, com mais de 50 opções de produtos para investimento, né. E aí, pegando esse gancho de integração ESG nos negócios, dentro da XP, Amâncio, como você enxerga aí a jornada de oferta de produtos levando em consideração os aspectos ESG? Uma segunda pergunta, se você acha que a XP tem se preocupado com essa distribuição de produtos de investimento e seleção de parceiros sobre esse aspecto ESG, e se você pode citar alguns exemplos aí sobre essa forma mais massificada que a XP tem atuado para propagar esses princípios de ESG. Fica super à vontade, Amâncio. Bom, obrigado. Obrigado por poder participar aqui, representar aqui a seguradora nesse fórum, super importante. Acho que, né, pegando todas as perguntas que você fez, acho que o aspecto mais relevante que a gente precisa considerar é olhar, por exemplo, né, para a origem da própria XP e, no caso, a origem da própria seguradora. A gente sempre teve uma vontade muito forte e iniciativas muito importantes no que diz respeito à educação financeira, né? Então, isso digamos assim, está no nosso sangue, está no DNA da empresa, esse aspecto. E quando a gente olha para a seguradora, a gente nasceu já com essa diretriz. A gente precisa pensar, quando a gente fala, por exemplo, de previdência, na importância da sustentabilidade da vida da própria pessoa, né? A gente, no fim das contas, o que nós fazemos aqui é incentivar que as pessoas poupem e invistam pensando em longo prazo, porque em um determinado momento elas vão usufruir dos recursos que elas pouparam. E aí, digamos assim, o primeiro nível de sustentabilidade que você precisa ter, no final das contas, é a sustentabilidade da sua própria vida, né? Eu escrevi até um artigo sobre isso, que no final não adianta muito você ficar pensando na sustentabilidade do planeta, na sustentabilidade da sociedade, etc., se a sua vida não é sustentável, né? Então você precisa se preocupar com aspectos da sua vida para que você consiga usufruir da sustentabilidade do mundo, né?
E a previdência e os investimentos têm um papel muito importante nisso, e a gente busca sempre, com certeza, educar as pessoas nesse sentido. Seja uma educação mais formal, através das empresas do grupo que prestam esse serviço, seja através de iniciativas como do próprio Instituto XP, no nível de educação financeira das pessoas e dos jovens em geral. A gente nota que no Brasil, por exemplo, hoje o nível de educação financeira é muito baixo. As escolas não têm isso como sendo uma matéria formal, e as pessoas saem, eventualmente, até de uma faculdade sem ter a devida educação financeira, como que elas têm que tratar com os problemas e as questões diárias que surgem nesse sentido. Isso posto, quando a gente montou a seguradora aqui e abriu ela para o público em geral em 2019, ou seja, antes da própria XP formalizar, né, as suas políticas de sustentabilidade, a gente já iniciou a seguradora lançando um fundo de impacto social, né? É um fundo que é o fundo VRB Previdência. Ele destina parte das receitas da sua taxa de administração para iniciativas sociais gerenciadas pelo Instituto VRB. É um fundo que conta com um comitê de investimento, onde participam representantes de grandes family offices, da própria XP Advisory e da própria seguradora, no sentido de direcionar esses investimentos também pensando em aspectos ESG. É um fundo que tem tido bastante sucesso na nossa plataforma, tanto em termos de patrimônio, rentabilidade e tudo mais. Na sequência, ainda em 2019, a gente também lançou fundos em parceria com várias casas do mercado que já tinham a integração ESG na seleção dos seus investimentos, né? Posso citar um aqui, que é a JGP, depois Constellation, mas o que a gente notou naquela época, e talvez o que a gente nota ainda, é que, quando a gente fala de investimento, é muito complexo de você achar no mercado nacional fundos e gestores que, de fato, têm os processos ESG integrados dentro da seleção e nas suas políticas de investimento. Então, acaba que a oferta, naquela época, era algo bastante limitado. Isso tem crescido ao longo do tempo e você tem diversos níveis de integração ESG que os gestores e que as casas podem seguir, tá? O que a gente nota também é que, em termos de produto, né, apesar da gente ter esses produtos disponíveis na nossa prateleira desde 2019, a gente nota que existe uma preferência por esses produtos ainda restrita ao público de alta renda, tá? Então, quando a gente fala de clientes do private, de clientes que têm uma alta renda, eles preferem, muitas vezes, investir nesse tipo de produto em detrimento de outros produtos que podem, eventualmente, até ter uma rentabilidade um pouco mais atrativa em determinados períodos de tempo, mas a preferência tem sido por esses produtos, principalmente pensando no aspecto ambiental e no aspecto social. É importante a gente considerar também que os aspectos de governança, eles já são contemplados aqui no Brasil há muito tempo, né? Principalmente quando a gente olha na questão de ações e papéis de renda variável. Hoje, para uma empresa ser listada, por exemplo, na Bolsa, ela tem que ter níveis de governança mínimos e etc. Então, esse aspecto de governança ele acaba sendo considerado já pelos investidores há um bom tempo. Então, o que a gente tem notado, de fato, é uma preocupação maior dos nossos clientes em relação aos aspectos ambientais e aos aspectos sociais. Obviamente que é uma trilha de longo prazo, é uma trilha que exige uma adaptação das filosofias de investimento, exige investimento das assets parceiras para integrar suas operações e o seu processo de seleção de investimento, considerando esses aspectos ESG. E acho que um ponto importante da gente considerar aqui também
é que quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de seguradoras, a gente está falando de empresas de tecnologia, de serviços financeiros, que têm uma influência muito grande na decisão, tanto dos investidores, como na decisão das empresas que são investidas, né? Então, você tem custos menores para esse mercado de serviço quando você pensa em aspectos ASG. Agora, eu diria que a grande jornada acaba sendo no mercado onde você tem indústrias, onde você tem o agro, que precisam ser integrados, que precisam considerar esses aspectos nas suas operações, digamos, de uma economia mais real, de uma economia mais do dia a dia, onde, de fato, você vai ter resíduos, você vai ter, eventualmente, produções impactando comunidades e tudo mais. E ali que, de fato, os aspectos ASG precisam ser colocados em prática. O mercado financeiro e as seguradoras têm um papel extremamente importante no sentido de influenciar toda essa cadeia na adoção desses princípios. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente aqui. Quanto antes a gente adotar esses princípios dentro da nossa governança, dentro do nosso dia a dia, mais rápido a sociedade vai agir para, de fato, né, na economia real, no dia a dia, esses aspectos serem considerados. É isso. Muito, muito legal tua fala, Mâncio. Você citou ali na questão de integração, né, da questão ESG nas decisões aí de negócio das investidas, e eu queria puxar esse gancho aí para falar um pouco desse processo de integração aí dos fatores ESG, né? E aí eu queria direcionar essa pergunta para a Fátima. Eu acho que hoje, depois de muito tempo discutindo, né, o que seria ESG, né, essas 3 letrinhas aí no mercado, hoje tá bem claro que ESG basicamente é um processo, né, Fátima? E aí, pensando nesse processo de incorporação aí de fatores ESG no processo de investimentos da Mapfre, hoje, quais são as principais estratégias de incorporação aí desses fatores, né? A Mapfre, ela utiliza alguma estratégia específica, uma aplicação de filtro negativo, filtro positivo, best in class, integração ESG, ou aí a Mapfre considera uma combinação de diferentes estratégias para essa incorporação? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, Fábio, agradecer a nossa área de investimentos, né? São profissionais de altíssimo nível e extremamente qualificados e com uma cultura muito impregnada de integração ASG, né? Então, vai aqui também o agradecimento para essa equipe extremamente qualificada da Mapfre Investimentos. Enfim, a Mapfre, ela conta com uma abordagem, Fábio, que combina diferentes estratégias, tá? Então, a partir de um modelo de negócios orientado para o desenvolvimento sustentável, nosso planejamento estratégico, ele conta aí com um vértice específico para abordar, né, os aspectos ASG e gerenciar os impactos socioambientais. No nosso plano de sustentabilidade, 2022 a 2024, nós assumimos aí compromissos globais com a sustentabilidade, como, por exemplo, alcançar, né, a neutralidade de carbono em países estratégicos, e aqui no Brasil, a nossa neutralidade será até 2024. E, para isso, a gente tem uma série de iniciativas, né, dentro desse aspecto, para reduzir a nossa pegada ambiental. Por exemplo, a gente também tem como compromisso promover a nossa economia circular, como eu coloquei para vocês. A nossa cadeia de valor ela é muito grande, né? Promover a inclusão, investir, né, na transparência, promover produtos e serviços com critérios ASG no nosso portfólio do grupo. Nós estamos fazendo agora um profundo alinhamento com as nossas unidades de negócio e técnica. A gente está se aprofundando cada vez mais nos produtos e serviços da Mapfre para identificar dentro do nosso portfólio que já existe de produto com características ASG, né?
expandir também o nosso modelo de análise de subscrição, considerando esses aspectos ASG, né, e garantir que até 2024, 90% do portfólio global de investimento da Mafre seja avaliado a partir de critérios socioambientais. Além disso, nós já adotamos alguns filtros, né, como não investir em empresas com mais de 20% da receita proveniente da exploração de carvão mineral, né, ou em companhias de óleo, gás e carvão que não estejam alinhadas com a transição energética compatível com o cenário que a gente já conhece, né, de aquecimento global limitado a 1,5%, 1,5 graus Celsius, conforme o Acordo de Paris. Aqui no Brasil, nós temos uma matriz quantitativa, tá, construída pela Mafre Investimentos, em que critérios de sustentabilidade pontuam já na composição de avaliação de títulos privados. Tá? O questionário ESG inclui perguntas sobre a maturidade, né, e independência da governança corporativa, a transparência em relação ao desempenho ASG e ocorrências socioambientais, né, desabonadoras ou abonadoras vinculadas também nos veículos de comunicação e mídia. Todas essas estratégias, elas estão balizadas por um compromisso firme com o investimento responsável da Mafre, né? Além disso, desde 2017, a Mafre também é signatária dos princípios de investimento responsável, que é o PRI, né? Que é o equivalente ao PSI em gestão de ativos. Muito legal, Fátima. Eu confesso aqui que eu já fiz até algumas anotações, já tive bons insights aqui para a gente avançar também aqui na XP com alguns assuntos. Eu queria mudar um pouco o tom aqui da conversa e a gente começar a discutir agora especificamente sobre a circular. É um assunto regulatório, um assunto novo e super recente aí. E aí eu queria trazer a Luciana de novo para o papo, para comentar um pouco da visão dela sobre a Circular 666, né? Ela foi publicada agora em junho de 2022 e passou a vigorar aí em agosto de 2022, e ela traz novos requisitos de sustentabilidade para serem observados aí pelas sociedades seguradoras, pelas entidades abertas de previdência complementar, sociedade de capitalização e resseguradores locais. E aí, entre as principais obrigações gerais da norma, eu anotei aqui 3 itens, né? Primeiro, gestão de riscos de sustentabilidade. O segundo item, né? Constituição de uma política de sustentabilidade. E o terceiro, a publicação de um relatório de sustentabilidade. Nesse sentido, Luciana, como a CNSEG vê a publicação dessa norma e, na sua opinião, aí, seus principais benefícios e impactos para o setor como um todo? Vamos lá, Fábio. Eu acho que para a CNSEG, para as seguradoras, para os especialistas, para aqueles que são entusiastas dessa agenda, a norma foi muito bem recebida, tá? Comentei antes, né, sobre uma agenda colaborativa da CNSEG com a SUSEP, e isso aconteceu muito fortemente dentro dessa temática pré-publicação, né, da circular. Então, até mesmo assim, antes de se iniciar o processo de consulta pública, houve essa aproximação do setor, das supervisionadas ao regulador, encabeçada aqui pela CNSEG. O resultado, né, desse diálogo, sem dúvida, foi o estabelecimento de uma norma com requisitos que atenderam, né, e vem atendendo a demanda de todas as partes interessadas do setor, levando em consideração aí as especificidades de atuação de cada companhia. Um dos grandes benefícios dessa norma, né, é que os requisitos que são previstos nela são faseados, né, então as exigências seguem uma lógica baseada em etapas, e aí elas vão desde a criação de uma política de sustentabilidade, né, até as atividades mais complexas que envolvem a gestão de riscos, a elaboração do próprio relatório em si.
né? Então, assim, além disso, o prazo para cumprimento das exigências, ela varia de acordo com o porte da supervisionada, né, trazendo aí um pouco e respeitando o princípio da proporcionalidade. Então, assim, esse faseamento, ele ocorre entre as empresas segmentadas em S1, S2, S3 e S4, que vem sendo e aplicado aí pelo regulador em diversos normativos, né? Um outro ponto importante que eu acho que vale mencionar aqui é a harmonização dos conceitos definidos na Circular 666 com outros normativos de outros setores, e aqui eu cito especificamente a resolução CMN 4944. Então, assim, essa harmonização regulatória entre setores, visto que nós temos muitas supervisionadas que atendem tanto a SUSEP quanto o Bacen, né, isso mitiga um pouco a questão do custo operacional e facilita a implementação de ações. Voltando aqui um pouco sobre a questão da política de sustentabilidade, ela é baseada em princípios, valores, né? Já foi comentado aqui antes sobre a importância do envolvimento da alta diretoria, né? Para assegurar que esses valores sejam incorporados de forma eficiente na definição dos objetivos estratégicos, e isso a circular traz um viés bastante forte. Então, assim, a menção do envolvimento também das diretorias de risco e de compliance, ele acaba trazendo uma visão não só sobre risco, mas também sobre oportunidades ligadas a questões ASG, e mais, né, e acaba trazendo uma certa tração desse tema, né, para que essa agenda acabe atingindo todas as áreas da empresa, né? É um normativo totalmente transversal, não é de uma área, é de todas as áreas, né? E mais um ponto interessante é que a circular, ela traz a obrigatoriedade da elaboração de um estudo de risco, né, para que as empresas avaliem quais riscos são materiais aos seus negócios, voltado aí para a especificidade de atuação, em que medida que elas estão expostas, e é um ponto que partiu, inclusive, das discussões que a CNSEG teve com o regulador durante esse movimento de consulta pública, né? Então, através dessa análise, desse estudo de risco, as seguradoras vão poder direcionar os esforços para a definição de processos com vista à implementação de ações focadas aos riscos que são, de fato, materiais para suas atividades, né? E para os riscos identificados como imateriais, ela pode ficar, inclusive, isenta do cumprimento parcial ou total de alguns dispositivos da norma. Esse estudo de risco, ele se faz fundamental porque ele evita encargos e exigências excessivas sobre as seguradoras, principalmente aquelas com menor ou baixa exposição, né, a determinados riscos. Sobre definição de critérios de subscrição, precificação de riscos, seleção de fornecedores e prestadores de serviço. A SUSEP, ela, em momento nenhum, ela traz imposição de limites ou restrições de negócios, tá? Dentro da circular, ela fornece, sim, um conjunto de diretrizes que deve orientar decisões de negócios. Então, assim, em relação à parte de gestão de risco, por exemplo, não houve a criação de um novo risco, né, para ser adicionado ao capital regulatório das seguradoras. Os riscos de sustentabilidade, eles passam a ser integrados à gestão dos demais riscos que já são regulados hoje, e aqui menciono, né, risco de subscrição, crédito, liquidez, operacional e de mercado. E trazendo um pouco esse viés de investimentos, a circular, ela menciona que as empresas precisam definir critérios de sustentabilidade para a seleção de ativos, né, e essa abordagem não prescritiva acaba permitindo que a seguradora defina, né, seu próprio apetite a esses tipos de investimento, né? Enfim, tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, que a SUSEP, inclusive, trouxe na sua exposição de motivos, a inspiração e também a harmonização em frameworks e diretrizes internacionais, como já foi dito aqui, que é a TCFD, e o próprio PSI, né, e eles acabam promovendo aí o nivelamento das empresas brasileiras às estrangeiras, né, em relação à observância de aspectos da ESG, o que é muito bom. Então, seria de uma forma bastante abrangente os pontos que eu gostaria de trazer de destaque dessa circular. Muito legal, Luciana. Obrigado aí pela explanação.
ficou bastante claro aí para mim os pontos mais importantes aí que você coloca sobre essa nova resolução. E eu queria trazer a Fátima também para essa conversa de regulatória, né, mais regulatória sobre a circular da SUSEP, né? Muitas dessas obrigações, né, contidas nessa nova circular da SUSEP, ela não vai ser uma surpresa, né, para a MAFRE, né, dado que a empresa já possui várias iniciativas aí antes mesmo do tema ser regulado no setor, né, Fátima? Mas como bem a Luciana colocou, essa norma ela traz algumas inovações, né, em alguns aspectos, dado que ela foi bastante baseada aí, está bem alinhada aí com as normas aí do Banco Central sobre política de responsabilidade social, ambiental e climática e gestão de risco social, ambiental e climático, e até com frameworks internacionais aí, como bem a Luciana mencionou, que é o TCFD, né? E aí, nesse sentido, Fátima, você pode nos colocar também, aí na tua visão, quais vão ser os principais desafios aí, oportunidades para a implementação dessa norma aí na MAFRE e pelo setor como um todo? Muito boa, né, a sua pergunta, Fábio. E eu acho que quando você coloca, né, a palavra inovar aí na sua pergunta, sim, né, eu acho que nós podemos aí considerar que isso é uma inovação, né, essa circular, e eu quero parabenizar a iniciativa e legitimidade aí da SUSEP, né, o órgão regulador, que conduziu esse processo normativo da circular. Desde o início, o mercado, como a Luciana também colocou, foi consultado, o mercado de seguros foi consultado, né, e escutado também, né, sobre como integrar a sustentabilidade na rotina das seguradoras. Eu, como presidente também da comissão setorial aí de integração ESG, participei desse processo. Eu também fico muito satisfeita com a qualidade final aí da redação desse normativo. O processo de regulamentação do setor de seguros para as questões socioambientais e de governança não poderia acontecer aí no melhor momento. A forma, né, eu sempre digo que a forma tradicional, né, de olhar um risco, de subscrever um risco, não se sustenta mais, né? Então, a gente precisa ampliar mais essa visão 360 graus aí do risco, né, que permeia todo um ecossistema, né, e que ainda não, de fato, não está sendo bem explorado pelas empresas, né? Então, o setor ele tem que estar preparado, né, para entender que as questões socioambientais, ASG, podem ser vistas como riscos, né, mas, principalmente, devem ser consideradas aí como grandes oportunidades. Então, essa transição ela faz parte aí de uma jornada importante, porque vai ser preciso, né, fazer aí importantes adaptações, né, e criar soluções e serviços de acordo com as novas necessidades que vão surgindo, né, e que está bem claro, né, aí as diretrizes nessa circular. Então, acho que o que o órgão regulador está fazendo realmente garantir a perenidade dos negócios. Então, essa iniciativa, ela certamente vai trazer novos estímulos, né, ganhos aí para o mercado em relação à integração ESG, enfim, ao incentivar aí esse olhar, né, diferenciado para esses riscos e também para promover essas oportunidades que eu falei e com demandas de seguro, né, que ainda não estão sendo cobertas, né? Então, existe aí um campo muito importante pela frente. Então, a norma, não quero ser muito repetitiva, mas a norma ela parte do entendimento de que essas questões socioambientais são importantes para a manutenção da estabilidade do mercado financeiro, né? E a indústria de seguros, que desempenha um papel tão importante na promoção do desenvolvimento econômico e social, deve sim considerar esse aspecto no seu modelo de negócio, né? Especialmente por conta da sua atuação fundamental na subscrição e na precificação de um risco, né? Contribuindo assim para a preservação de um mercado mais resiliente e também sustentável, né? Então, de acordo com a circular, as seguradoras
deverão manter um processo de gestão de risco, de sustentabilidade compatível com sua operação, como também a Luciana já colocou, amparado, né, por um estudo de materialidade, para identificar, avaliar, classificar os riscos de sustentabilidade aos quais nós estaremos expostos. Isso não é uma tarefa fácil, né? A gente está já estudando, né, se aprofundando nisso. Isso não é só no Brasil, mas em nível global, né? As empresas estão se aprofundando, estudando muito esse assunto, e também deverão contar aí com uma política de sustentabilidade, né? Que isso é natural, que enfim, que vai estabelecer esses princípios e diretrizes para garantir que esses aspectos sejam considerados, né, na sua matriz. Então, enfim, esses aspectos de sustentabilidade, ele incluem, né, enfim, o respeito, a proteção de direitos e interesses comuns, a preservação do meio ambiente, né, como a reparação e a restauração, a redução dos impactos ocasionados por condições e alterações ambientais de longo prazo, né, a transição para uma economia de baixo carbono e a promoção de uma sociedade mais resiliente. Então, eu acho que essa norma, como eu falei, vem num momento importante, né, mas, enfim, não é surpresa para ninguém, né? A própria a Comissão de Integração ASG da CNSEG já vem trabalhando há muito tempo nisso, para que a gente possa, nesse momento, estar preparado para essa transição, né? Muito legal, Fátima. Obrigado aí pelas suas explanações. Eu queria trazer o Amâncio aqui, e aí, mais sob a ótica de investimentos, Amâncio, na tua visão aí, quais os principais impactos aí dessa nova norma? Você acha que as seguradoras elas vão precisar se adequar no quesito aí de alocação de recurso? Perfeito. Eu acho que a gente primeiro precisa considerar que, quando a gente fala de investimentos de seguradora, as diretrizes de investimento das seguradoras, elas são determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, né? Então, basicamente, a norma da SUSEP, ela pode colocar alguns parâmetros ali, mas as diretrizes em si, elas são determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. E a norma que a gente tem hoje de investimentos para as seguradoras, desde 2015, já coloca ali que as seguradoras devem considerar, sempre que possível, aspectos ambientais, sociais e de governança nos seus investimentos. Então, nesse sentido, já é uma norma que prevê a adoção das integrações e das formas de investimento ESG por parte das seguradoras. Obviamente que esses investimentos e essa forma de você investir podem variar muito, né? Você pode ter situações onde a seguradora pode eventualmente até adotar uma postura ativista nos seus investimentos, que, digamos assim, é o último grau de ESG que você pode ter, o grau mais elevado, entre aspas, ou simplesmente você pode ter seguradoras que vão adotar políticas de investimento, onde ela vai fazer meramente um screening ali, ou vai fazer um best in class, ou eventualmente adotar até investimentos passivos ali, considerando que está seguindo o índice ESG, etc, etc. Então, o grau de liberdade, ele é bastante grande, e obviamente ele tem que ser grande, porque você tem hoje cerca de 130, 150 seguradoras dentro do nosso mercado, de vários níveis, de vários tamanhos, que vão do S4 até o S1, e cada uma vai ter a sua capacidade ali para adotar as políticas de investimento. Mas, de fato, vai ser um tema que vai permear as políticas de investimento de todas as seguradoras em algum grau. Isso eu não tenho dúvida sobre isso. A norma atual, ela coloca que a política de investimento da seguradora precisa prever esses aspectos, mas, de fato, ela não coloca limites, ela não impõe limites, porque esse ponto cabe ao Conselho Monetário Nacional. Eu acho extremamente relevante também, dentro desse processo, né, de integração ESG, a gente considerar o seguinte, né, você tem vários níveis de integração, ao mesmo tempo que você tem uma postura, eventualmente, do investidor e da seguradora em relação aos investimentos, e você tem também
o nível de informação que os investimentos podem prover para os investidores. Então, por exemplo, quando a gente fala de um investimento que vai ser realizado em renda variável no mercado acionário, hoje você tem um nível de informação muito grande, né? Você sabe, você conhece o balanço da empresa, você consegue conversar com a direção da empresa sobre os projetos que ela está implementando. Então, você tem ideia de como funciona uma empresa a fundo se você for um investidor de renda variável. Ao passo que quando você passa para o mercado de renda fixa, você já tem dificuldades maiores para obter informações, né? Por quê? Porque o mercado de renda fixa ele vai desde um commercial paper até uma debênture conversível em ações, né? E aí você, obviamente, quem está emitindo um commercial paper provavelmente não vai conseguir prover informações que você precisa para uma tomada de decisão ESG. Ao mesmo tempo que quem está oferecendo uma debênture conversível em ação vai ter a possibilidade de dar informações e possibilitar uma escolha melhor de investimentos. E digo mais, né? Quando a gente olha, por exemplo, para investimentos em títulos públicos, principalmente internacionais, a gente sabe que existem governos e governos, né? Quais governos você deveria comprar títulos públicos, quais governos você não deveria comprar títulos públicos. Isso sempre é uma decisão que precisa ser levada em conta. Atuação em mercado internacional, né? Hoje, aqui no Brasil, você tem uma série de gestores atuando no mercado internacional em busca de oportunidades ali muito pontuais, né? Então, você não tem, de fato, uma presença dos gestores, sejam de seguradoras ou de assets, né? No mercado internacional, a ponto deles analisarem profundamente empresas, papéis, etc., que estão sendo comprados ali. Então, você vai acabar recorrendo, muitas vezes, a grandes casas internacionais que têm uma presença global e que são capazes de fazer esse tipo de análise. Então, o mercado de investimentos, a gente olhando tanto no geral como para as seguradoras, ele se apresenta de uma maneira muito diversificada, né? Tanto do lado da capacidade do investidor de conseguir fazer as suas análises e de ter, de fato, uma capacidade operacional para isso, como do lado das empresas e dos projetos que vão ser investidos, de prover essas informações. Eu acho que a norma da SUSEP ela ajuda muito dentro desse processo como um todo, mas existe um longo caminho que todo mundo vai ter que percorrer para a gente chegar até onde a gente de fato gostaria. Então, eu diria que a norma da SUSEP é um passo importante, mas ainda é o primeiro passo. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, senão a gente não consegue mudar o mercado de investimentos. Legal, muito obrigado aí pela fala, Mâncio. O papo tá super, pelo menos para mim tá super rico, né? Aqui na XP, eu faço parte aí de um grupo de trabalho para a implementação da norma, então já fiz várias anotações aqui e por mim a gente continuaria nesse papo aí por mais algumas horas, mas em detrimento do tempo eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar, né, esse painel que eu achei que foi super rico, super esclarecedor. E aí eu queria direcionar uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para fechar os painéis para os três super especialistas aí no tema, né? Então, vocês poderiam citar pelo menos uma razão do porquê o setor deve se importar cada vez mais com o tema ESG? E aí fiquem super à vontade de citar mais de uma razão se quiserem, né? E eu também já queria agradecer pelo tempo aí, pela super aula que vocês nos deram hoje e por terem topado aqui discutir com a gente esse tema super relevante. Fiquem à vontade, quem pode começar? Luciana, Fátima ou Amâncio? Eu posso começar, não tem problema nenhum. Bom, Fábio, se você pegar aí os noticiários dessa semana, né, eu vou ler só a chamada de um deles, a gente foi marretado com assuntos relacionados à alta de juros e clima extremo criam tempestade perfeita no setor global de seguros.
né? Então, assim, o mercado de seguros ele vem enfrentando uma combinação de eventos adversos, né, relacionados à parte econômica e climática, e aumentos de juros, escaladas de inflação, estragos relacionados a secas, inundações, enfim, sem falar aqui na questão de desastres naturais, que já causaram perdas aí de 65 bilhões de dólares no primeiro semestre desse ano, né, segundo a Munich Re, seguradora alemã. Então, assim, o assunto está aí, está na pauta, está na mídia, está no nosso no seio dos negócios da atividade seguradora, né? Hoje, o setor de seguros no Brasil ele está repleto de exemplos bem-sucedidos, de boas práticas adotadas pelas seguradoras. Aqui cito alguns deles, a Fátima já até citou alguns também, que são projetos de eficiência energética, de economia circular, compensação de emissões de gases de efeito estufa, políticas específicas e metas sobre diversidade, equidade e inclusão, e por aí vai, né? Então, de fato, essas iniciativas têm muito valor, né? Mas é preciso ir além disso. E por quê? Né? Porque a consideração dessas questões, no final das contas, elas acabam por propiciar uma melhor compreensão sobre o contexto corporativo, sobre as fragilidades do negócio, destaco aqui a questão de exposição a riscos, e também sobre novas oportunidades, né, de negócios que essa agenda traz, né? Então, acaba sendo um diferencial competitivo para a seguradora, né? E a não consideração dessas questões, ela, por outro lado, impacta negativamente o resultado operacional, né? Então, assim, a gente vê um aumento da exposição aos riscos, né, que acaba se traduzindo de uma forma ou de outra num eventual aumento de judicialização, perdas financeiras decorrentes de aumentos de sinistralidade, por aí vai. Há ainda impactos na imagem reputacional das companhias, né, que isso tem um custo imensurável, e a sinalização de que a gente vem ficando atento a essa agenda e a essas questões tem reflexo também na cadeia de valor e na economia como um todo, né? Então, assim, tentei trazer de uma forma bastante ampliada aí alguns pontos de impacto dessa agenda, para não só para o setor de seguros, né, para todos os setores em si. Muito legal, obrigado, viu, Luciana? Tá bom, eu posso também aqui contribuir. Eu acho que assim, Fábio, adorei o que a Lu falou agora, né, Lu, sobre diferencial competitivo. Acho que sempre a sustentabilidade é um vetor importante para a inovação e para a geração de novos negócios. Bom, enquanto gestor e tomador de risco, o setor de seguros ele está naturalmente, até como o Amâncio também comentou, atento, né, aos riscos que surgem, né, a partir desses aspectos socioambientais, a ESG, são capazes de modificar aí as condições, frequência, severidade, né, dos itens cobertos por soluções de seguro. Acho que um ponto importante é que, se antes bastava ficar atento, né, a essas questões, hoje a indústria seguradora ela tem a oportunidade de atuar de forma proativa, né, trabalhando aí em conjunto, né, com os stakeholders, com os clientes, reguladores, o próprio mercado financeiro, na busca pela mitigação aí desses impactos causados principalmente pelas questões ambientais, né, climáticas, sociais, reputacionais e de governança, se antecipando e oferecendo proteção. Então, finalizando, acho que prevenir, né, é a forma mais segura de evitar colapso social, econômico e ambiental, num cenário, como eu comentei, de profunda transformação, né, profundas mudanças, porque a gente vive aí atualmente. E no setor de seguros, cujo negócio, né, gerenciar, assumir risco, é cada vez mais importante saber identificar, né, e avaliar os impactos aí de possíveis ocorrências de forma antecipada, aumentando também a resiliência aí da nossa operação. Acho que é isso. Legal, obrigado, viu, Fátima, pela tua explanação. Amâncio, fica super à vontade. Tá. Assim, eu acho que a gente tem que lembrar que o mercado segurador sempre esteve preocupado com esses aspectos, né? Acho que um bom exemplo disso foi durante a pandemia, quando você tinha ali, por exemplo, apólices que não garantiam o pagamento de indenização em casos
de pandemia, né, de catástrofes, por assim dizer, e no final das contas o mercado todo aqui no Brasil decidiu arcar com essas indenizações, né? Então, acho que foi uma iniciativa super importante e que demonstra a disposição que o mercado segurador tem de fato, estar presente na sociedade e aumentar a resiliência da sociedade como um todo, eventualmente até gerando uma sinistralidade maior, né? Então, acho que é super relevante a gente ter isso em mente como um bom exemplo. E, por fim, né, vou colocar aqui os aspectos ESG, eles precisam ser considerados de uma maneira global dentro da operação securitária, né? Hoje a gente costuma olhar os riscos de uma forma muito isolada, né? A gente olha risco de mercado, risco de crédito, risco de subscrição, quando, na verdade, quando a gente fala de critérios ESG, a gente está querendo que esses critérios permeiem a avaliação de todos esses riscos, né? Mercado, subscrição, operacional e etc., né? Então, exige que as pessoas que trabalhem com isso e que, de fato, disseminem essa cultura dentro das companhias tenham uma visão global de como a companhia funciona e de como o mercado funciona, porque não é um tema isolado, né? Você não vai ter um especialista em riscos ESG, você vai ter a filosofia ESG permeando toda a avaliação de riscos dentro da seguradora. Eu acho que isso que é importante a gente ter em mente aqui, porque no final das contas é uma mudança de mentalidade, é uma evolução de mentalidade e muito menos um atendimento a alguns critérios ou a simplesmente a uma norma. Ótimo, muito legal tua explanação, Amâncio. Felizmente aqui, em detrimento do tempo, a gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas aqui no Q&A, no chat. A gente se compromete aqui de pegar essas perguntas e direcionar aqui por e-mail para os nossos painelistas aqui e devolver aqui as respostas para vocês. Eu queria agradecer aí o tempo de todos vocês, principalmente aí da Fátima, do Amâncio e da Luciana, que toparam aí fazer essa troca com a gente, dar essa aula aí sobre o tema de SG, a Circular 666. Então, agradeço a todos vocês por esse momento, por essa manhã. Eu acho que foi super rico o papo aqui que a gente teve. E também queria convidar todos vocês para o segundo dia, o segundo painel aí que a gente vai ter no dia 16, a partir das 10 horas também. A gente vai ter mais um painel específico falando sobre acessando produtos ESG exclusivos para seguradoras, então um painel super interessante também. E nesse painel a gente vai contar ali com a Beatriz Vergueiro, que é sócia e head de produtos ESG da XP Inc., o Guilherme Anversa, né, que é gestor de portfólio ali da XP Advisory, e o Rafael Couto, que é o chefe, o head de seguradoras ali da XP. Então, eu agradeço a vocês três, a todo o público que nos acompanhou aqui nessa manhã, e também deixo o convite aí para o dia 16 para vocês acompanharem também esse super papo com mais 3 especialistas aí do setor. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer aqui dividir a tela aqui com vocês, foi uma honra aqui para mim. Obrigado. Obrigada a você, Fábio. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço, bom dia.